Olá, bem-vindos! Nós estamos aqui no podcast jurídico Univale, o seu ponto de encontro para discussões sobre tendências, tecnologia, sociedade e direito. Eu sou o Weber Moura e está aqui comigo Cássius Coelho, Lucas Miranda e Santiago. Hoje vamos explorar um fenômeno que está transformando a forma como trabalhamos e consumimos serviços. A uberização. Se você já usou o Uber ou qualquer outro serviço de economia compartilhada, este episódio é para você. Para começarmos sobre este assunto, vamos ouvir Lucas. Lucas, o que é esse fenômeno uberização? Bom dia, boa tarde a todos. Primeiro, para a gente começar a definir e entender o que é uberização, a gente precisa explicar. Esse termo ele surgiu com o sucesso daquele aplicativo Uber, aquela famosa plataforma de transporte que conecta um motorista com um cliente, com alguém que precisa ser transportado para algum local. E diretamente através do seu celular, do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. Basicamente, esse fenômeno da uberização ele vai se referir àquela transformação de um setor tradicional, ou seja, por exemplo, o trabalho de locomoção, de táxi, para o meio digital, para um aplicativo, por meio de plataformas digitais que conectem os prestadores de serviço juntamente ao cliente. Basicamente, esse é o fenômeno da uberização. Esse fenômeno ele ganhou força com a disseminação da flexibilidade de horário, locais e tipos de emprego, visto que não existe somente o próprio Uber para poder trabalhar. Basicamente, a gente, do que eu falei, não existe, na teoria, um vínculo entre empregado e empregador. Então, o que pode ser um atrativo para todas as partes envolvidas. Ok. Agora vamos ouvir Santiago. Santiago, que irá nos falar sobre aspectos e impactos legais deste fenômeno, Santiago. Olá a todos. Como meu colega já disse, essa tendência ela está se espalhando, ela não se limita somente aos táxis, né? Podemos ver a uberização em vários setores de serviços, de entrega de comida com iFood ao Rappi e ao aluguel de imóveis com Airbnb, até mesmo em serviços como manutenção doméstica e freelancers. O que essas plataformas têm em comum é a utilização de tecnologia para otimizar a entrega do serviço, né? A plataforma ela vai tentar aí intermediar o consumidor com o fornecedor do serviço. Só que os impactos legais que isso está criando são bastante aviltosos. A uberização tem levantado questões importantes, principalmente no que se refere ao direito do trabalho e à sua regulamentação. Em alguns pontos, pode-se perceber a falta de regulamentação. Às vezes, o trabalhador não tem acesso a hora extra, aposentadoria, licença médica e outros direitos mais que são garantidos pela CLT. Enfrentar longas horas de serviço e ser classificado como autônomo ou parceiro, ao invés de empregado formal, pode denotar aí alguma relativização dos direitos que a CLT garante ao empregado. Ok, Santiago, muito obrigado. E agora nós vamos ouvir um pouco aí o Cássius. Cássius, nos fale sobre pontos negativos e positivos que venham deste fenômeno chamado uberização. Bom, Weber, agora que o colega Lucas e Santiago falaram um pouco, né, sobre o conceito de uberização, eu vou trazer umas vantagens e desvantagens, né? Entre elas, né, nós temos que esses trabalhadores, muitas vezes, eles não têm acesso a sindicatos ou formas organizadas de defender seus direitos. Um ponto principal, né, no nosso meio jurídico, a falta de um sistema de proteção social pode deixar muitos em situações vulneráveis, especialmente em tempos de crise. Claro, nós também temos a flexibilidade de horários, né? É um dos grandes atrativos da uberização, né? Você pode trabalhar nos horários que quiser, conciliar com outros afazeres, né? E ter muito mais autonomia sobre a sua rotina. Isso é perfeito para quem busca um trabalho mais dinâmico e independente. Para o consumidor, ele também é um sistema muito eficiente. Quem nunca, né, pediu um lanche ou um Uber altas horas da noite, 9, 10, 11 horas da noite sequer, mesmo que com um valor um pouco acima do normal, conseguiu se locomover, né, sem precisar pegar os ditos táxis, né, como víamos muito antigamente.
No entanto, ele não é um sistema perfeito. Dentre outros pontos negativos, nós temos a precarização do trabalho. É um dos principais pontos negativos. Né? Muitas vezes os trabalhadores eles não têm os mesmos direitos, eles não têm os mesmos direitos, né, que os empregados tradicionais, como férias, como o 13º salário, FGTS, fora a insegurança, né, de sofrer um acidente e ter que se ausentar do aplicativo. Nem mesmo podemos dizer assim que ele tenha a certeza, né, de ter o dinheiro. Por exemplo, vou tirar férias. Eu, como Uber, eu preciso me programar com muito mais antecedência do que um trabalhador normal, porque eu sei que naquela semana, aquela 1 ou 2 semanas que eu ficarei sem trabalhar, eu não terei a minha renda. Né? É uma insegurança. Já no setor de hospedagem, por exemplo, o Airbnb, ele abriu novas oportunidades para quem deseja alugar suas propriedades. Mas também gerou controvérsias acerca da gentrificação e o impacto nos mercados imobiliários locais. O que vem por aí? Né? A uberização ela tem se expandido para novas áreas, né, como saúde, educação. Temos isso, plataformas que oferecem consultas médicas online e tutoria por meio de aplicativos. O futuro ele pode ainda trazer mais inovações acerca do assunto, mas também ele exigirá novas formas de regulamentação para garantir que os direitos, né, dos trabalhadores eles sejam respeitados e que haja um equilíbrio, né, entre essa flexibilidade de horário, né, oferecida e a proteção necessária ao trabalhador. Ok. Podemos observar que esse fenômeno ele veio para ficar, né? É muito difícil dizermos que vai parar de existir a uberização. Esse fenômeno que começa aí com o Uber e vem se espalhando por outros setores. E é interessante pensar sobre isso porque, por um lado, é interessante a questão de levantar muitos empregos, muitas pessoas que estão trabalhando, e por outro nós temos a precariedade do serviço, né? Ou seja, pessoas que estão desamparadas pela lei, pessoas que não têm um seguro caso sofram um acidente, dentre outras coisas mais, até próprio o Sistema Único de Saúde, né, não ampara essas pessoas. Então temos que pensar. Mas, Santiago, eu queria lhe fazer mais uma pergunta. Você enxerga um ponto de equilíbrio entre empregador e empregado, de forma que esse imbróglio seja resolvido? A resposta para essa pergunta, meu colega Weber, deveria ser pensada com muito cuidado, com a participação de muitos juristas, porque é uma resposta muito complicada. Mas eu acho que sim, devemos procurar um ponto de equilíbrio entre as novas tendências do mercado de trabalho e as leis trabalhistas. Se adotarmos uma visão extremamente rigorosa da lei, impossibilitando por completo essas modernas relações empregatícias, a gente vai acabar indo na contramão da modernidade. Modernidade esta que o sociólogo Zygmunt Bauman já falou que é recheada de relações voláteis. Mas também, se a gente procurar implementar por completo todos os direitos trabalhistas numa relação dessa mais moderna, vai fazer com que o atrativo principal desses serviços, que é o preço baixo, deixe de existir. Portanto, a resposta é que sim, eu acho que deveríamos procurar um ponto de equilíbrio, mas eu ainda não posso dizer qual seria ele. Ou seja, a questão é qual é o ponto de equilíbrio. Uma vez que dificilmente vamos voltar atrás ou deixar de existir esse fenômeno, tem que se procurar esse equilíbrio e que ele deve existir e deve ser pensado pelas nossas autoridades, pelos nossos legisladores, né? Para que possamos assim encontrar. Ou seja, de um lado nós temos pessoas que precisam do serviço, né, Lucas? De um lado nós temos empresas que precisam também do serviço e de um outro lado nós temos o empregado, né, que não figura como um empregado neste fenômeno, ele figura como uma pessoa que presta um serviço, mas não tem a sua característica de empregado e não tem proteções. E precisamos pensar nisso. Mas eu queria fazer mais uma pergunta e dessa vez agora eu vou para o Cássius. Cássius, a flexibilidade oferecida pela uberização é realmente vantajosa para todos os trabalhadores? É uma ótima pergunta, né? A flexibilidade ela pode ser vantajosa para alguns trabalhadores, né? Especialmente aqueles que buscam realmente complementar ou conciliar o trabalho com outras atividades. Como, por exemplo, eu tenho um trabalho de meio período
possa fazer o Uber em outro meio período, né, para usar de complementação de renda. Né? No entanto, é preciso ter muito cuidado para que a busca pela flexibilidade, né, esse horário um pouco maior no seu dia, ele não se transforme, né, em uma situação precária, né, e de exploração do trabalho. Né? Em alguns casos, né, essa flexibilidade ela pode se tornar realmente se mascarar como precarização do trabalho, escondendo a falta de direitos, né, e a baixa remuneração e instabilidade. Né? Quantas vezes os trabalhadores eles ficam horas e horas rodando, como por exemplo no Uber, em uma tarifa muito baixa, e de repente na hora chega um horário a partir de 11h30, meia-noite, por exemplo, está tendo algum show, como por exemplo a exposição na cidade, e aparece lá tarifa 4 vezes maior. O trabalhador que ele está cansado, mas ele tem aquilo como o meio de sustento da família dele, ele não vai pensar 2 vezes em exigir mais de si, né, após 6, 7, 8 horas de serviço, né, porque ele tem contas a pagar. O trabalhador ele não pensa nessa situação, né, que aquilo é uma situação de exploração. Ele só pensa no quê? Na família que tem em casa, e ele precisa, né, manter as suas contas em dia. Então, essas plataformas elas podem se beneficiar, né, dessa imagem positiva da flexibilidade para atrair trabalhadores sem assumir as responsabilidades de um empregador tradicional. Ok, ou seja, nós temos uma balança tripla e um pêndulo. E esse pêndulo deve ser aí o nosso sistema legislativo, que tenham situações aí, que criem situações que possamos resolver esses problemas, né? Porque todos nós necessitamos hoje de um Uber, de um serviço de entrega, de alugar um apartamento e assim, dentre outras coisas. Bem, e assim chegamos ao final do nosso episódio de hoje sobre uberização, explorando o que é, como está impactando a nossa sociedade e as questões cruciais relacionadas ao direito do trabalho e à regulamentação. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de seguir o nosso podcast Jurídico Univale para mais discussões interessantes. E claro, amaria ouvir sua opinião. Deixe um comentário ou entre em contato com a gente pelas redes sociais. Eu sou Weber Moura, comigo Cássius, Santiago, Lucas. Agradeço por ter nos acompanhado e até a próxima.